Luiz Ubeldia é o novo técnico do Fluminense, menos de 2 dias depois do Renato entregar o cargo dele após o jogo contra o Lanús, a eliminação do Fluminense com o Lanús. O Fluminense anuncia Luiz Ubeldia, futebol é uma loucura, né? Vamos comentar tudo que a gente sabe aqui de Luiz Ubeldia, pedindo opinião de torcedores de São Paulo, setoristas do São Paulo. Vamos rodar a vinheta e começar a falar do novo técnico do Fluminense para o restante da temporada. Para começar, eu vou pedir para vocês, deixa o like, se inscreve aqui no canal Gol de Barriga, que ajuda muito a gente a fazer esse trabalho. Pedir desculpa aí que eu não estou no meu cenário, eu estava gravando o Charla Podcast aqui, que eu gravo toda semana, e aí numa correria, tenho que buscar meu filho no colégio agora, a Fluminense anunciou o Zubeldia, e eu vim aqui para a cobertura fazer essa cobertura do novo técnico do Fluminense, né? É isso que eu vou começar falando do que eu falei na abertura, o futebol é muito maluco, cara, quem imaginaria... Chegando no Maracanã na última terça-feira, se eu falasse para você que na quinta o Luiz Ubeldia, esse é o técnico do Fluminense, né? É uma coisa muito maluca pra gente comentar, mas a gente vai dar aqui, vou dar minha opinião, mas antes, vamos trocar uma ideia aqui, né? Sobre o que é o Zubeldia, quem é o Zubeldia, né? O trabalho dele até agora. O único trabalho dele no Brasil é no São Paulo, né? Onde ele assume no ano passado, fica um pouco mais de um ano. Em junho desse ano, após perder para o Vasco, por aquele último jogo antes do Mundial, ele praticamente sai do São Paulo, meio que também entrega o cargo ali no São Paulo. E a impressão que a gente tem é o trabalho, mais esse trabalho do São Paulo, né? Tem o trabalho dele na LDU, onde ele é campeão em cima do Fortaleza pela Sul-Americana, e tem um trabalho vencedor também no Barcelona de Guayaquil, mas times... não são grandes times do futebol, assim, né? É um time grande do Equador, são praticamente times do Equador ali, mas não é um cara com um currículo muito grande, mas é um cara com uma personalidade muito forte, como a gente vai ver, né? Eu confesso que a minha primeira percepção, a gente comentou, teve vídeo até mais cedo falando que ontem o nome forte era o Abel Braga para ficar até o final do ano, e é um retrocesso, grande fã do Abel, mas é um retrocesso pensar que o Abel está voltando ao Fluminense depois de ter se aposentado, né? Fala dele que não queria mais ser técnico, e aparece o Zubeldia. Perguntei a amigos meus que torcem para o São Paulo, né? Mais tarde a gente vai fazer até uma live ali onde vou passar alguns vídeos de torcedores ali falando do São Paulo. Mas pedi, cara, pro Pedro Moura, que é jornalista, tem um canal Legado Tricolor, para passar pra gente como foi a passagem do Zubeldia para alguém que cobre o São Paulo, que torce pro São Paulo. E aí eu vou passar esse vídeo aqui, ele falando bem rápido ali, fazendo um resumo do Zubeldia, e depois a gente comenta, tá? Vou deixar aqui com vocês, mais uma vez, só para agradecer aqui ao Pedro Moura, hoje tem jogo, né? Tem São Paulo e LDU, por curiosidade, os últimos times ali do Zubeldia. E ele tá indo pro Morumbi, mas ele parou aqui para gravar e dar moral pra gente, então muito obrigado, tá, Pedro Moura? Vamos assistir, depois eu comento aqui com vocês, baseado muito na análise dele também e no que a gente estudou antes disso. Fala pessoal do canal Gol de Barriga, pessoal do canal Jornada KTO e também a toda a torcida aí do Fluminense. Eu sou o Legado Tricolor, São Paulino, e aí me pediram para vir aqui falar a respeito de Luiz Ubeldia, ex-comandante do São Paulo e agora treinador do Fluminense. Acho que um ponto negativo do Zubeldia e que pegou muito mal com a torcida foi a indisciplina dele à beira de campo. Viralizou aí na mídia durante bastante tempo os vários cartões que ele tomava e muitas das vezes deixava o time sem uma liderança à beira de campo. Então esse foi um ponto crucial aí para a torcida pegar bastante no pé dele. Um ponto positivo de Luiz Ubeldia é que ele entende bastante de Copas. Então o treinador nas Copas Sul-Americana e também Libertadores, Zubeldia foi muito importante porque ele sabe programar um time para um jogo de Copa. E esse é o principal ponto que eu tenho para falar do Zubeldia. Ele é um treinador de seleção, um treinador para clube. Ele ainda não tem muito aquele tato para o Campeonato Brasileiro. Talvez tenha aprendido no São Paulo, mas isso foi o ponto principal que acabou derrubando o Zubeldia no São Paulo. Se fosse só pela Libertadores, o treinador e o São Paulo tinham a segunda melhor campanha da competição, atrás apenas do Palmeiras, e tinham uma equipe bem sólida para a competição específica. A partir do momento que começou a ter que utilizar outras ferramentas para conseguir jogar o Campeonato Brasileiro,
acabou se perdendo nas mudanças que fazia e nas improvisações. Muitas das vezes colocando o zagueiro para jogar no lateral, lateral para jogar de volante, e acabou se perdendo nessas mudanças. Foi perdendo atletas importantes por lesão ao longo da temporada e não soube utilizar a base. Então, esse mix de indisciplina, não saber utilizar a base e acabar se perdendo ali nos medalhões e tentar colocar os melhores jogadores mesmo fora de suas posições, foi um ponto assim que a torcida acabou pegando mais no pé do Zubeldia. No final ali, ele deu também a entender para a torcida do São Paulo, e todo mundo acabou acreditando até certo ponto, de que a equipe e o elenco não poderiam fazer mais, não poderiam entregar mais. Aquele era o limite do elenco e a gente acabou acreditando naquilo. Para o azar do Zubeldia, o Hernan Crespo, em pouco tempo, conseguiu mostrar que justamente com as peças que o Zubeldia tinha no São Paulo, ele conseguia fazer mais, coisa que o Zubeldia não conseguiu mais extrair daqueles atletas que estavam no São Paulo. Então, se o Zubeldia assumisse uma seleção para jogar as eliminatórias ou para jogar algum campeonato lá na Europa e depois jogar a Copa do Mundo, eu acho que ele se sairia muito bem, porque ele foi diferente, teve um diferencial nas Copas. Agora, para os pontos corridos, eu acredito que ainda não está nem perto de um resultado satisfatório do Zubeldia. No geral, a gente conseguimos nos divertir bastante com a presença do Zubeldia no São Paulo. Trouxe bons resultados na Libertadores e nas Copas, porém, nos pontos corridos, deixou a desejar. Desejo boa sorte ao Zubeldia, aos atletas do Fluminense que agora serão comandados por ele aí, e que, claro, dê certo. A gente torce sempre para aqueles que passaram aqui com a gente, que deem sucesso também, tenham sucesso também em outros clubes, beleza? Valeu, galera, essa foi a minha avaliação rápida aqui, tô partindo pro Morumbis, espero que dê tudo certo aí para vocês também, até a próxima, valeu, tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado aí ao Pedro Moura por ter tirado o tempinho dele ali para dar uma moral aqui pro canal Gol de Barriga, né? Vamos lá, deu para ver que não é uma certeza, né? É um cara... Eu conversei, além do vídeo do Pedro Moura, né? Eu conversei com alguns amigos que torcem pro São Paulo, e dá para perceber que existe ali uma parte da torcida do São Paulo que gostou do trabalho do Zubeldia, mas a maioria, é um pouco dividido, mas a maioria eu diria que não gostou do trabalho, né? É um trabalho muito, para quem gostou, muito baseado no que o Pedro fala, de ser um cara que na Copa Libertadores deu muito resultado, né? No ano passado ele chega às quartas de final e cai para o Botafogo, e ele passando o Botafogo, ali ele enfrentaria o Peñarol, depois o Atlético Mineiro, caso passasse. Então ele chegou longe com o São Paulo, né? Se eu não me engano, ele cai nos pênaltis também. E esse ano ele faz uma fase de grupos muito boa, né? Em primeiro lugar, disparado, invicto. Então, assim, é um cara que entregava muito nas Copas. E também outro ponto é que ele teve vários, né? Em nenhum momento eu acho que ele teve o time totalmente à disposição. Ele sofreu muito com as lesões do time do São Paulo e com muitos desfalques. Essa é a parte que todo mundo se apega. Conversando, a impressão que eu tinha é que esperavam um cara que, pelo trabalho dele na LDU e no Barcelona de Guayaquil, que entregava um futebol um pouco mais propositivo, com mais posse de bola, marcando mais em cima. A posse de bola nem tanto, mas o marcando mais em cima, um pouco mais ofensivo. E não foi aparentemente o que rolou no São Paulo, né? Um time que muitas vezes decidia abrir mão de jogar, ficar lá atrás e sair em transição. É algo que me preocupa, porque não é algo que parece que a torcida do Fluminense está querendo nesse momento. Eu conversei com um amigão meu, Rafa Souto, né, que é torcedor de São Paulo, e ele lembrou dois momentos que irritam muito ele, né, que apesar do jogo contra o Botafogo ser 0-0 no Engenhão, poderia ser uma goleada. O Zubeldia decide não jogar no Engenhão. Tem um jogo contra o Nacional, também no Morumbi lotado, que ele toma a decisão de encostar ali o ônibus lá atrás, né, a bunda na parede, não sei como você quiser chamar, mas ele decide não atacar mesmo em casa contra um time claramente mais fraco que o São Paulo. Então, assim,
me preocupa porque é um futebol baseado em resultados na temporada passada. Esse ano ele sai mal no Brasileirão, apesar de estar bem na Copa Libertadores, ele sai mal no Brasileirão, entrega o cargo dele. E como, mais uma vez, o Pedro fala, meio que dizendo que não dava para entregar mais do que aquilo. Lembra muito um pouco, parece um pouco a saída do Renato, tirando a arrogância do Renato, né? E o Crespo faz um trabalho que mostra que dava para tirar mais desse time. Mais uma vez o Crespo com um time com mais possibilidades do que o time do Zubeldia. Outra coisa que vale a gente comentar, tudo muito superficial, a gente vai ter que analisar o trabalho dele, né? Mas a gente tem um presidente, o Mário, que não tinha trabalhado com nenhum estrangeiro ainda e já declarou que achava que existia uma moda no futebol brasileiro de técnicos estrangeiros. Parando para analisar, dos 12 times grandes, o Fluminense é o único que não trabalhou com nenhum gringo nos últimos anos. Aliás, faz 30 anos que o Fluminense não tem um técnico gringo dirigindo ele ali, né? Mais de 30 anos. Então, é algo que me parece, no ano que está querendo passar a SAF, um ano de eleição, parece que é mais jogar para a galera, tá? Não é algo que eu esperava. Dos nomes, aí você pode falar, pô, Fio, mas dos nomes... Ontem a gente fez uma tier list no Jornada e o Zubeldia tava no ok, né? Tem opção pior que o Zubeldia, isso é indiscutível. Eu tava começando a dar minha opinião aqui. Tem opção pior que o Zubeldia. Se o Mário fosse trazer o Odair, era pior que o Zubeldia, pelo menos é a minha impressão. O próprio Roger Machado, um Renato Paiva da vida, sei lá, tinha nomes piores disponíveis no mercado. Mas eu acho que tinha nomes melhores também. Eu acho que pelo trabalho, por exemplo, que o Caixinha apresentou no Bragantino, é algo que a torcida estava querendo mais, algo mais para frente, mais ofensivo, mais ali querendo mais jogo, querendo mais futebol. A gente tinha o próprio Tite, né, que tá para fechar com a seleção da Venezuela, se não me engano, operou o joelho há pouco tempo, não sei se ia pegar nenhum trabalho, mas era um nome que para mim me agradaria mais, era mais certeza, apesar do futebol ser feio. Acho que a gente trata o Tite como grande futebol feio pelo trabalho no Flamengo, mas acho que dava para entregar mais. Tem o argentino Martín Anselmi, que é um técnico mais desconhecido, mas é o técnico que trabalhou no Porto esse ano, o técnico que foi campeão pelo Del Valle em 2 temporadas, 19 e 22, se não me engano, da Sul-Americana, e que parece ser um futebol um pouco melhor, e acho que se fosse para dar esse tiro de técnico gringo, seria uma certeza maior, acho que o torcedor receberia melhor, até porque a gente não conhecia o trabalho e vem do Porto. Acho que é um trabalho que me deixa uma boa aposta, que me deixaria mais curioso. Resumindo, então, minha opinião do Zubeldia, não acho que é um técnico, uma contratação horrorosa, mas também acho que tinha nomes melhores do que o Zubeldia, tá? O fato diria, sei lá, 70% da torcida do São Paulo não gostar do trabalho dele e o Crespo conseguir produzir mais com esse time, mais uma vez, a gente não está falando de resultado, a gente está falando de futebol, e foi o que eu conversei várias vezes. Nenhum momento parece que o Zubeldia jogou um futebol legal para o torcedor. Ou seja, é um cara que se baseava em resultados e um cara que que reclamava muito, não reclamava muito pelas lesões, por não conseguir ter elenco, o que me parece muito com o trabalho do Renato. Mais uma vez, tirando a soberba ali dele, mas no sentido que resultado, se você parar para analisar, o Renato entregou resultado. Estamos no oitavo no Brasileirão, caiu na Sul-Americana, e é indiscutível que é um erro do Renato, mas caiu muito mais por decisões erradas dele nos últimos 2 jogos, do que no geral. O Fluminense tinha capacidade de passar, e ele também tinha, e está na semifinal da Copa do Brasil. Mas não é o que o torcedor aparentemente quer. O torcedor do Fluminense está querendo outro tipo de futebol. Então acho que teremos críticas. E vale a gente citar também o fato de ser meio destemperado, né? Tem 2 pontos ali que vale citar dele. Um de ser destemperado ali, a gente está falando de 85 jogos, tem 32 cartões amarelos e 3 vermelhos. Então assim, a gente vai ter ele à beira do campo 3 jogos e um a gente não vai ter. E já ouvi críticas de quando não tem ele à beira do campo. Por exemplo, o Abel Ferreira é um cara que acontece de não estar à beira do campo muitas vezes, mas a equipe dele, o staff dele dá conta e o time ganha. Eu já ouvi relatos no São Paulo que quando ele não está à beira do campo muda muito, até porque é um cara muito enérgico. Então é algo que tem que preocupar. Nas coletivas também, teve muitos debates, enfrentou muitos jornalistas lá em São Paulo e teve brigas, debates. Então assim, fico curioso como vai ser o lidar dele com a imprensa e com o torcedor aqui no Maracanã.
Um ponto positivo que, pela leitura também, é um cara que parece ser um cara de grupo, assim, parece ser um cara que o grupo gosta, que é algo que o Renato, que a gente trouxe pro Fluminense achando que ia blindar o elenco, fez isso zero, né? Vale a gente lembrar aqui do jogo contra o Red Bull Bragantino, que ele disse que antes do jogo dava para saber que ia perder pela vontade do time. Então não foi um cara que blindou. Enfim, essa é uma leitura superficial total dele, a gente vai fazer uma live mais tarde pra gente trocar uma ideia com mais calma. Domingo, ele vai assumir o treino já amanhã. Então vai treinar amanhã e sábado. Não sei se domingo ele vai estar à beira do campo, ou se vai ser o Marcão e ele vai estar no Maracanã, mas não à beira do campo. Mas o Fluminense age muito rápido e é aquilo. Mais uma vez, esse é uma decisão do Fluminense que eu preciso analisar. Não acho uma decisão totalmente errada. Acho um avanço ser um técnico estrangeiro no sentido de não que estrangeiros são melhores, mas de não limitar, mas pensando no momento político do Fluminense. Acho que é muito jogar pra galera, mas eu confesso que ainda não vi nada em rede social, tá? Se a torcida gostou ou não gostou, eu vou parar pra ver se hoje, mais uma vez, falei, tava gravando aqui na correria. Não sei se esse tiro não vai ser um tiro no pé do Mário Bittencourt. Enfim, espero que ganhe ou de 15 jogos seguidos, seja campeão da Copa Brasil, que é essa a ideia, né, como torcedor do Fluminense. Mas preciso ver mais do Zubeldia. Os relatos do torcedor de São Paulo me preocupam. Se eu não passar isso para vocês, eu vou estar mentindo da minha parte, que fico preocupado com essa decisão do Fluminense. Enfim, quero o comentário de vocês aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E vai ter live mais tarde ali, logo umas 8 horas mais ou menos. Espero vocês aqui para a gente trocar uma ideia e ver números e ouvir opiniões de torcedores de São Paulo. E a gente formar essa opinião junto aqui, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.